Hoje a gente vai falar um pouco sobre o filme Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. Antes de começar a aula, eu vou falar algumas coisas, a respeito do nosso tema, para marcar, certas questões que são necessárias. Primeiro, o filme trata-se basicamente de um psicopata, que é o Alex. Eu estou usando esse termo psicopata de propósito. Não vai ser a proposta desse vídeo destrinchar o personagem Alex ou dizer se ele é um psicopata ou se ele é um perverso, analisar qualquer tipo de discurso perverso do contexto do filme, na trama, a relação do psicopata e do perverso, se é a mesma coisa, se não é. Não é o foco dessa aula. O foco dessa aula é trabalhar um pouco a problemática do sintoma, da cura e das terapias comportamentais. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu vou usar o filme como uma espécie de pano de fundo para os assuntos que eu vou abordar. Então, eventualmente, eu vou pegar algum trecho do filme, alguma cena do filme, alguma característica da trama do filme, por exemplo, e vou abordar os conceitos da psicanálise. Esse é o segundo ponto. Terceiro, esse vídeo é uma crítica, de certa forma, às terapias comportamentais, sim, mas não é uma crítica do ponto de vista de uma rixa teórica entre psicanálise e comportamental. Até porque eu não tenho pretensão alguma de criticar a terapia comportamental dentro da sua abordagem, da sua proposta. A terapia comportamental ela é uma terapia extremamente efetiva, a gente vai falar sobre isso também no estudo. É uma terapia que tem uma proposta tem uma forma de conduzir o tratamento completamente diferente da análise. A visão que as terapias comportamentais possuem, do próprio tratamento, da relação do terapeuta com o paciente, da questão das crenças disfuncionais, toda a questão do abordagem da comportamental em relação ao sintoma. Então, assim, eu não vou estar no papel aqui de falar mal da TCC o tempo todo. Eu vou pegar um conceito, que é esse conceito de cura que a gente vai trabalhar hoje, vou problematizar um pouco. Então, assim, tendo em mente o máximo de respeito possível. Só que, eventualmente, pode acontecer que uma crítica seja um pouco mais pesada. Mas essa crítica não é uma crítica pessoal. Não é uma crítica do Daniel, é uma crítica do ponto de vista da psicanálise. Dado esses recados, a gente pode começar. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o filme Laranja Mecânica. Basicamente, trata-se de uma história onde, imaginem vocês uma sociedade assim, num futuro meio distópico, Tentem imaginar como se fosse um Blade Runner, um V de Vingança, uma sociedade com uma certa distopia, uma certa utopia, uma sociedade assim futurística, digamos assim. Embora o filme tenha sido produzido e filmado na década de 70, quase no comecinho dos anos 80. O livro é mais antigo ainda. É uma sociedade onde tem um partido extremamente conservador, é uma cidade conservadora, onde as leis agem de forma muito efetiva e muito... como que eu posso dizer? Ela age de uma forma efetiva e muito conservadora. Dentro dessa sociedade aqui, desse universo, tem um grupo de rapazes, de garotos, que é meio que liderado pelo Alex, que é o protagonista do filme. Basicamente, a função desses caras é fazer a baderna. Mas não é simplesmente uma baderna de quebrar carro, ou de invadir loja, ou de roubar. Mas trata-se de violência, de assassinato, de estupro, de abuso sexual. Então, assim, é um grupo de perversos, eu vou usar esse termo aqui de propósito. E o Alex, que é o protagonista, acaba sendo, entre aspas, capturado, e passa por um processo de cura para sua perversão, para sua psicopatia, vamos dizer assim, entre aspas. Vamos colocar o Alex aqui como
um psicopata, entre aspas, né? Lembrando que psicopata não é um termo que o psicanalista deve usar, né? É um diagnóstico, uma nomenclatura da terapia comportamental e da psiquiatria, né? A psicanálise trabalha com perversos. Então, assim, o Alex é meio que capturado por essa instituição que basicamente o coloca sob um determinado tratamento para meio que, como que eu posso dizer, reverter a sua perversão, né? No caso, transformar o Alex, que é um assassino, um ladrão, um estuprador, um abusador, em alguém, entre aspas, normal, né? Então, assim, a função aqui desse filme, uma das faces desse filme aqui, do Laranja Mecânica, trabalha esse conceito de cura, né? Tomando o Alex aqui como a perversão do Alex aqui como seu sintoma, né? O fato dele transgredir as leis, ele desafiar as leis, ele pouco se importa se aquilo é certo ou errado, né? Ele gosta de bater nas pessoas, de matar as pessoas, de abusar das pessoas, de estuprar as pessoas. O Alex aqui é colocado como uma espécie de uma cobaia nessa terapia aqui de quase que de reversão. Vamos dizer assim, vou usar esse termo reversão. Do que se trata o Laranja Mecânica do ponto de vista dos conceitos que eu vou trabalhar com vocês hoje? Parte da proposta dessa terapia, vou usar o termo terapia aqui nesse filme. Na verdade não era uma terapia, era um experimento, né? Mas vamos usar como uma metáfora, né? A terapia é curar o Alex. Essa palavra cura, do ponto de vista da psicanálise, é muito delicado de abordar. Por quê? Cura, quando pensamos na palavra cura, implicitamente a gente acaba associando com doença. Então, assim, imagine uma pessoa que vai, por exemplo, numa igreja Assembleia de Deus e diz que ela recebeu um diagnóstico de câncer no estômago, em qualquer outro lugar. Essa pessoa chega para o pastor e diz: olha, eu recebi um diagnóstico de câncer, eu não sei o que fazer, mas eu estou buscando a Deus. O pastor chega para essa pessoa e diz: olha, se você orar, né, com bastante fé, Deus pode te curar. Curar aqui é eliminar o câncer. Então, assim, o conceito de cura traz implicitamente, digamos assim, uma espécie de extinção, a palavra não é extinção, mas é retirada. Tipo, imagine algo como uma doença, né? E a cura seria como uma espécie de uma limpeza, né? Curar, né? Tirar, arrancar, deixar de estar doente. Vamos trabalhar com essa abordagem um pouco mais didática acerca do conceito de cura. Do ponto de vista da psicanálise, essa cura aqui, ela não existe. Por que não existe? As terapias comportamentais, por exemplo, elas enxergam os sintomas, o sintoma que não é esse sintoma para a psicanálise, de uma forma completamente diferente que a psicanálise enxerga. Por exemplo, vamos imaginar que tem uma mulher de 26 anos de idade, que ela estuda direito, por exemplo. Ela mora com a mãe num apartamento, né? E no primeiro semestre ela começa a ter uma série de acessos de ansiedade. Toda vez que ela pensa no fato que ela vai ter que, né, apresentar trabalhos no formato de seminário, né? Ela vai precisar falar em público. Então, assim, ela começa a ter, né, uma série de quadros de ansiedade. Toda vez que ela pensa em separar, né, os grupos, toda vez que ela começa a ler, né, a parte dela, ela sente uma angústia absurda de falar em público. Essa angústia toma, né, tamanha proporção que a mão dela começa a suar quando ela está dentro da sala de aula, que ela começa a ter uma espécie de um formigamento na sola do pé ou na perna, por exemplo. A boca dela começa a ficar seca. Ela começa a ter acessos de taquicardia, os batimentos cardíacos dela começam a ficar muito elevados. Essa mulher de 26 anos, decide então procurar uma terapia. Ela chega para a terapeuta e diz: olha,
eu tô com essa dificuldade aqui, né? Eu sinto uma ansiedade absurda toda vez que eu vou precisar, toda vez que eu preciso apresentar um trabalho na faculdade. As minhas mãos começam a suar, meus batimentos cardíacos começam a ficar acelerados, a minha boca fica seca e eu sou tomado por um ataque de ansiedade onde eu não consigo ficar dentro da sala de aula e eu preciso sair. Eu saio da sala de aula, eu vou para o pátio e fumo um cigarro ou dois até me acalmar. Esse caso aqui é um caso hipotético, só para vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer com esse exemplo. Essa pessoa, quando ela procura uma terapia, o terapeuta vai olhar, vai analisar, não vou usar o termo analisar não, vai receber que tipo de demanda. Olha, com base nas características e nos sintomas aqui, sintomas para terapia comportamental, que essa pessoa me apresenta, ela está tendo, por exemplo, um ataque de pânico, ou ela, por exemplo, está tendo sinais de talvez um transtorno de ansiedade generalizada. Esses sintomas que foram relatados por essa paciente hipotética vai compor um determinado espectro de uma doença. Então, assim, síndrome do pânico, por exemplo, ou vamos trabalhar aqui com o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Essa pessoa vai receber esse diagnóstico, claro, não vai ser um diagnóstico que vai dar logo na primeira sessão. O terapeuta comportamental vai ter uma série de sessões até fechar esse diagnóstico, e a partir desse diagnóstico, identificar todas as questões das crenças, todas as técnicas de enfrentamento para poder lidar com esse sintoma. O sintoma na terapia comportamental, ele se dissolve, entre aspas, ele desaparece. Aí vocês podem estar se perguntando, mas você está falando bem da comportamental? A questão aqui não é falar bem ou falar mal. A questão é que, do ponto de vista do sintoma, como uma manifestação sintomática e não como um sintoma que carrega um conteúdo inconsciente, a terapia comportamental ela é efetiva. Então, assim, nesse exemplo que eu estou dando, essa pessoa que está com que está com ansiedade generalizada pode aprender uma série de técnicas de respiração e de enfrentamento, pode identificar determinadas crenças disfuncionais, sei lá, que ela na infância, quando apresentou um trabalho, a professora não corrigiu ela, ou alguma pessoa da frente da sala riu dela. Essa terapeuta aqui hipotética vai traçar uma linha de raciocínio em relação ao sintoma dessa pessoa. Só que sintomas, o sujeito, o neurótico aqui, ele está fadado a produzir sintomas. Então, um sintoma aqui para o Freud, quando ele começa a atender as histéricas, ele percebe que determinados sintomas até desaparecem. Só que o sujeito acaba criando outros no lugar, produzindo outros. Então, assim, o Lacan diz que ao mesmo tempo que o sintoma atua como uma metáfora, isto é, tem um significado, no qual o analista está numa posição onde vai procurar interpretar esse significado, por mais que esse significado do sintoma, do ponto de vista do inconsciente, não tenha tanta, entre aspas, importância, É aquela velha história quando a pessoa fala assim, nossa, eu não sei porque que eu estou fazendo isso, então é porque que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso por causa disso, mas a pessoa continua fazendo. Do ponto de vista do inconsciente, saber o que o seu sintoma significa não traz tanta, a palavra não é nem benefício, mas não tem tantos efeitos. O que eu estou querendo dizer com isso? O Freud percebe que sintoma não desaparece, que o sintoma se desloca. O sintoma que ele tem uma característica, ao mesmo tempo metafórica, no sentido de possuir um significado, o sintoma que também possui uma característica metonímica, de se deslocar. Então, assim, nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, dessa paciente hipotética, ela pode realmente parar de ter esses sintomas aqui de ansiedade toda vez que ela vai apresentar um trabalho. Mas ela pode começar a ter outros sintomas de ansiedade. Então aqui, a ansiedade aqui em apresentar o trabalho não é tomado para a psicanálise como uma doença, como uma manifestação de uma doença
que precisa ser eliminada, como, por exemplo, a terapia comportamental tem como proposta, né, dar autonomia ao sujeito, né, para que ele possa lidar com esse tipo de situação. Só que essa situação vai persistir e vai insistir, porque é característica do sintoma para a psicanálise. Então, assim, o Freud percebeu com as histéricas que determinados sintomas podem até serem dissolvidos, só que o sujeito acaba produzindo outro sintoma. Por quê? O sintoma para o neurótico não é algo que desaparece, não é algo que pode ser retirado, não é algo que pode ser arrancado do sujeito. O sintoma para o neurótico é o que o sustenta. Então, assim, retirar o sintoma de um neurótico é como se você estivesse tirando o esqueleto de alguém do corpo dessa pessoa. O esqueleto que sustenta o corpo. Então, assim, o Freud não olha o sintoma aqui, o conceito de sintoma em Freud, ele não vê o sintoma como algo, como uma doença. Óbvio, o sintoma causa o mal-estar, né? Até porque na dinâmica do sintoma, o que leva uma pessoa para a análise é justamente um problema na configuração do gozo desse sintoma. Né? O que essa frase lacaniana difícil e complicada de ouvir significa em termos simples? O sujeito, quando procura análise, há um problema na economia do seu sintoma. Tipo, no sintoma, para a psicanálise, do ponto de vista inconsciente, há um ganho inconsciente. Só que o sujeito começa a ter um mal-estar. É o que as pessoas da psicanálise, né, costumam dizer de um termo sintomal. Tipo, sinto, tracinho, mal. Tipo, me sinto mal. Só que esse sintoma aqui começa a gerar no sujeito uma angústia. Então, assim, o Freud dá um exemplo a respeito do sintoma, que eu vou trabalhar que eu vou dar outro exemplo em cima do exemplo do Freud para que vocês possam visualizar melhor o que eu estou querendo dizer com essa questão do sintoma. Imagine, por exemplo, uma mulher que ela é dona de uma empresa. E essa empresa, né, é uma empresa que traz muito lucro a essa mulher. Digamos que ela sofra um acidente de carro e ela perca os braços. E ela começa a ficar na frente desse prédio onde ela trabalhava pedindo esmola. Ela não consegue trabalhar porque ela não tem os braços. Todo dia ela recebe esmola das pessoas. Um dia um curandeiro chega para ela e diz o seguinte: olha, fulano, eu posso te curar. Eu posso fazer com que você volte a ter os seus braços e possa trabalhar. Essa mulher aqui em questão, hipotética nesse exemplo, não vai desejar isso. Por quê? Por mais que ela esteja inválida, por mais que ela esteja doente, no caso aqui sem os braços, por mais que tenha uma impossibilidade aqui dela, por exemplo, trabalhar, há um ganho. Então, assim, ela recebe a esmola. Tipo, no sintoma, para a psicanálise, há um ganho inconsciente. Então, assim, o sujeito, ele não quer abrir mão do seu sintoma. Do ponto de vista da psicanálise, o que a terapia comportamental lida são manifestações sintomáticas. O que a psicanálise lida, no caso, o que o psicanalista lida quando ele está atendendo um neurótico é um sintoma. E o neurótico, ele ama o seu sintoma. Né? O Lacan costuma usar uma frase que o psicótico ama o seu delírio como a si mesmo. A gente pode pensar da mesma maneira no que diz respeito aos neuróticos. O neurótico ama o seu sintoma como a si mesmo. Então, assim, pensar em cura do ponto de vista da psicanálise, tomando a cura como esse conceito de eliminação de doença, para a psicanálise isso é insustentável. Porque o sujeito neurótico ele está fadado a construir sintomas. Por quê? O sintoma surge como uma defesa. Então, assim, o problema econômico do sintoma é que o próprio Freud diz isso, é que o sintoma é uma solução de compromisso. Então, assim, há determinados afetos, determinadas fantasias, por exemplo, que o sujeito tem, sendo que, do ponto de vista do consciente,
é insuportável. O sintoma surge como essa solução de compromisso. E o Freud trabalha muito isso na obra dele, em todos os casos dele que ele tratou com neuróticos, por exemplo. A Ana O, quando tem um sintoma, por exemplo, de não perceber que tem alguém entrando dentro do local, aí ele vai lá e explica, né, que diz respeito quando o pai dela estava conversando com alguém, ela entrou e o pai dela brigou com ela. Ou a Dora, por exemplo, quando começa a ter problemas no estômago, uma dor na barriga, né, próximo ao estômago, e o Freud coloca como no momento onde o Sr. K beijou a Dora, ela pode ter sentido a ereção do Sr. K na barriga dela, e isso resultou num sintoma histérico, um sintoma conversivo. Né? A paciente do Freud que desejou, né, teve o seguinte pensamento, que se a irmã morresse, ela teria o caminho livre, né, para ficar com o cunhado, e a perna dela acabou ficando rígida. O Homem dos Ratos, né, quando começa a ter o sintoma de que se ele vê uma mulher nua, o pai dele vai morrer, sendo que o pai dele já morreu, né, ele começa a ter uma série de sintomas obsessivos e compulsões, né, rituais. O que o Freud, em todos os casos de neuróticos que ele atendeu, percebeu? Que o sintoma aqui é um sintoma sempre de uma ordem sexual infantil, né? Um sintoma aqui, uma neurose aqui, toda neurose, não importa que idade o analista atenda o paciente, é uma neurose infantil e trata-se de quê? De uma solução de compromisso do ponto de vista do inconsciente. Então, assim, o sintoma para a psicanálise sustenta o sujeito neurótico. Não é possível retirar o sintoma. Por isso que a proposta da terapia comportamental é muito mais atrativa do que a análise. Porque a proposta da terapia comportamental é a cura. É a eliminação total dos sintomas. É o sujeito, entre aspas, acreditar que realmente ele vai ser curado. Então, assim, a maioria das pessoas não estão dispostas a sustentar uma análise. Por quê? A análise gera angústia. A análise vai tratar de questões onde você não quer ouvir, você como sujeito, né? Tem coisas sobre você que você até sabe que sabe, mas você não quer ouvir de outra pessoa isso. Tem coisas que você não sabe que você sabe. Tem coisas que você não quer saber em hipótese alguma. Então, assim, a análise, ela gera angústia, porque ela toca em pontos onde você não quer lidar. Uma pessoa, quando ela procura, por exemplo, uma terapia comportamental, ela não quer lidar com a angústia dela, ela não quer sustentar um lugar onde o que vai estar em questão é inconsciente. O terapeuta comportamental, ele não trabalha com o inconsciente, ele trabalha com o comportamento, ele trabalha com o discurso do eu, com o discurso do ego, do ponto de vista, né, do exemplo que eu acabei de dar para vocês, né, dessa pessoa que começa a ter acesso de ansiedade quando ela vai apresentar um trabalho, por exemplo. O discurso que o terapeuta comportamental visa é um discurso do eu. O discurso que um analista visa é um discurso do inconsciente. É justamente o que o sujeito diz sem saber que disse. É justamente um discurso, às vezes, sem palavras. Então, assim, o sintoma para a psicanálise tem uma definição completamente diferente da comportamental, que enxerga o sintoma como uma doença. Então, assim, essa ideia de cura é uma fantasia neurótica. Porque, assim, o sintoma, estamos fadados a produzir sintomas, né? Se formos neuróticos. Sintomas de ordem sexuais, né? Então, assim, pode ser, hipoteticamente, que essa pessoa aqui do exemplo realmente possa ter os seus sintomas, entre aspas, eliminados, mas ela vai acabar produzindo outros. Então, assim, as pessoas quando escutam esse tipo de coisa, fazem a seguinte pergunta, né? Então, para que serve uma análise? Se não visa a cura, para que serve uma análise? Não é que a análise não vise a cura, mas visa uma diminuição
de uma certa angústia. O que isso quer dizer em termos simples? É como se uma pessoa estivesse chegando no consultório com uma mochila pesando 80 quilos e o trabalho da análise vai fazer com que essa mochila baixe para 40 ou para 30. O peso vai continuar. Tipo, a questão da análise aqui não é, por exemplo, se o sujeito aqui é uma árvore com várias folhas secas e vários frutos podres. Não é arrancar a árvore inteira e esperar a outra crescer em cima. É podar. O trabalho da análise está muito mais no campo de podar do que de arrancar, do que de retirar. Porque o analista entende que o sintoma aqui não é uma doença. Então, assim, o Alex ele é internado, sofre uma espécie de tortura, né? Vou usar o termo tortura. Colocam certos aparelhos no rosto dele, né? No olho dele, e começam a apresentar uma série de imagens para ele, justamente as imagens justamente os comportamentos aqui, né? Que ele, entre aspas, sentia prazer, né? Como, por exemplo, violência, né? Assassinato, estupro, abuso sexual, pornografia. O Alex começa a ter aversão das coisas que outrora ele gostava, que ele sentia prazer. Só que isso é tudo mentira. É tudo fingimento. Tipo, ele está fingindo, entre aspas, né? Fingindo para ter a confiança, né, dessas pessoas aqui desse hospital para poder ter a sua liberdade. Claro que esse tratamento, entre aspas, tratamento, traz uma série de sequelas, né? Até porque no final do filme, quando ele acaba encontrando o homem no qual ele é marido da moça que ele estuprou e matou, e o Alex começa a ficar meio que traumatizado com a música do Beethoven, né? Que era a música que ele mais gostava. E no final do filme ele diz, né, que ele tem sonhos eróticos com a enfermeira. Tipo, que ele tem sonhos eróticos com a enfermeira. Antes, ele não conseguia pensar em sexo porque vinha uma série de imagens que causavam um certo mal-estar nele. O que o final desse filme, por exemplo, nos apresenta? Que a estrutura, ela não muda. Então, assim, do ponto de vista da psicanálise, um neurótico obsessivo não deixa de ser um neurótico obsessivo. Uma neurótica histérica, por exemplo, não deixa de ser histérica para virar obsessivo, por exemplo. É uma estrutura. Tipo, a estrutura aqui, o sintoma aqui do ponto de vista neurótico é um sintoma estrutural. Não tem como mudar uma estrutura. Tipo, imagine, por exemplo, uma casa. Essa casa tem uma estrutura. Tem alicerces, tem a base dessa casa, né? Você pode mudar a parede, você pode mudar o teto, você pode mudar o telhado, você pode colocar ar-condicionado, você pode pintar as paredes da cor que você quiser. Só que a estrutura da casa continua sendo a mesma. Se você mudar a estrutura da casa, você vai ter que fazer outra casa. Não é mais aquela outra casa. Não era mais a casa, né, em questão nesse exemplo. O Alex aqui, esse final do filme é quase não, é uma crítica direta a essas terapias. Do tipo, não há cura. Claro, o filme toma como exemplo um comportamento, né, antissocial, um comportamento, entre aspas, psicopata, né, um comportamento perverso. Só que isso é uma metáfora. Tipo, o Alex aqui poderia ser um homem que, por exemplo, tem uma fobia social de, por exemplo, não consegue sair de casa. E ele acaba, né, indo para um lugar e sofrendo uma série de terapias, entre aspas, né, para poder reverter esse comportamento. Esse é o ponto central no Laranja Mecânica. Essa ideia de reversão de comportamento. Essa ideia de cura. Esse hospital aqui em questão, né, esse experimento, visava o quê? Mostrar que até mesmo o Alex, que é esse arquétipo aqui da maldade, da perversão e da libertinagem, digamos assim, né, da pederastia sexual, poderia ser curado. E não foi. O Alex não foi curado. Tipo, o tratamento não deu certo com ele. É uma crítica direta a determinadas terapias. Porque essa definição de cura não existe. Então, assim, é estrutural, não existe.
O Alex aqui, ele durante um tempo, ele até passa, né, a ter uma série de episódios onde, lembrando do que ele fez, ele sente culpa, né, aversão, nojo. Só que no final ele não muda, ele volta a sentir prazer com as mesmas coisas que ele sentia outrora. Então, assim, do ponto de vista, né, para a psicanálise em relação ao sintoma, não é que não há cura para o sintoma, mas o que a análise visa é aliviar o sofrimento. Aliviar, não é eliminar. É aliviar o sofrimento, porque sofrer é inerente ao humano. Tipo, não há para onde correr, assim. Lidaremos com angústias, com a falta. Faz parte da castração lidar com a angústia. Lidar com a perda de determinados objetos, lidar com a ideia da perda de determinados objetos, lidar com rejeição, lidar com o fato de não nos sentirmos amados, reconhecidos ou desejados, lidar com traições, lidar com o fato de sermos trocados muitas das vezes, de sermos humilhados. Então, assim, a vida por si só, não é que a vida seja somente sofrimento, mas assim, o sujeito, né, o neurótico aqui, estará sempre propenso a produzir sintomas, porque como uma forma de defesa. O sintoma para a psicanálise não é algo ruim. O sintoma para Freud não é algo ruim, não é uma doença. Agora, o mal-estar que o sintoma causa, isso é algo ruim, porque faz com que o sujeito procure a análise. Porque é como se o sujeito estivesse falando assim, olha, tem alguma coisa errada. Do ponto de vista da economia do gozo, em termos lacanianos, está com algum problema. Tipo, eu não estou mais gozando do meu sintoma, o meu sintoma está me causando mal-estar. Isso faz com que o sujeito aqui em questão, né, sujeito hipotético, procure a análise. Só que a proposta da análise é completamente diferente da terapia. Então, assim, tem pessoas que sustentam uma análise. Tem pessoas que a psicanálise, né, a análise em questão, faz com que a pessoa não consiga suportar. Porque tem pessoas que não procuram a análise visando o que a análise tem como proposta. Tem pessoas que procuram a análise para serem cuidadas, para serem acolhidas. Gostam de ter uma relação com o terapeuta onde a pessoa fale, responda. Não gostam de simplesmente falar. Por quê? Qual o problema quando você só fala? Você pode se escutar. Tem pessoas que falam tanto, mas esperam que o interlocutor, né, que o terapeuta aqui em questão fale também. Por quê? Se o terapeuta coloca o silêncio como resposta, o sujeito vai se ouvir. E às vezes, quando o sujeito se escuta, ele não lida muito bem com o que ele está dizendo, porque às vezes o que ele está dizendo não é nem o que ele está dizendo, mas é o que o inconsciente dele está falando através dele. Então, assim, as pessoas falam, mas a psicanálise, o analista fica quieto demais, ou o analista não responde, ou o analista é frio demais. Todas essas frases vêm de pessoas que comumente têm a ideia da terapia como um acolhimento, como cuidado, como quase que algo extremamente maternal, do tipo, você está doente, olha só, você vai para a terapia porque você está doente, porque você está com um problema, e você deseja que o seu terapeuta diga o que você tem e te cure, resolva o seu problema. Então, assim, quando a pessoa fala assim, estou procurando terapia porque eu estou cheio de problema, para resolver alguns problemas. Do ponto de vista da psicanálise, tem problemas que não vão ser resolvidos. Tem problemas que não vão ser resolvidos. As pessoas às vezes perguntam assim, mas a pessoa fez 12 terapias da comportamental e uma pessoa está na análise há 10 anos. Essa pessoa que está na análise há 10 anos, ela não está lidando com o mesmo sintoma que ela entrou. Uma pessoa que fez terapia apenas 12 sessões pode ter a absoluta plena certeza de que ela vai adquirir outros sintomas durante a vida. Então, assim, essa autonomia que a terapia comportamental tem como proposta, do ponto de vista da psicanálise, ela não existe. Não existe autonomia, tipo, nós somos escravos do nosso desejo, nós somos
escravos do nosso sintoma. Não existe essa autonomia. Tipo, eu sei que ouvindo esse tipo de coisa, passa uma imagem como se a análise não servisse para muita coisa ou não tivesse seus efeitos. O Freud, quando inventou a psicanálise, ele não tinha a pretensão aqui de curar. Olha só, o Freud percebeu isso quando estava atendendo as histéricas, que determinados sintomas podem até se dissolver, mas o sujeito acaba produzindo outros. A proposta do Freud era simples. Que proposta era essa? Fazer com que o sujeito conseguisse amar e trabalhar. Então, assim, a análise visa não uma eliminação de sintoma, mas uma diminuição da angústia do sujeito. Então, assim, o analista, a posição que o analista ocupa é uma posição simbólica, uma posição completamente diferente de um terapeuta comportamental. Não é melhor e nem pior. Assim, a psicanálise, ela não serve para todos. Eu sei que isso, algumas pessoas podem até torcer o nariz, né? Algumas pessoas que estudam psicanálise ou são psicanalistas, mas assim, a psicanálise ela não é efetiva com todo mundo. Ela não serve para todo mundo. Tem pessoas que a terapia comportamental vai ajudar, eu estou usando esse termo ajudar de propósito, muito mais do que a análise. Tem pessoas, por exemplo, que, digamos que uma pessoa que trabalhe o dia todo sentada e ninguém fala com essa pessoa trabalha 8 horas em frente ao computador, numa sala, sozinha, essa pessoa sai de casa às 7 da manhã para chegar no serviço às 9, para sair do serviço às 5 e chegar em casa às 7. Se essa pessoa tem uma análise às 8 ou 9 da noite, um exemplo, o que essa pessoa mais quer é falar. Ela quer contar o que aconteceu no dia dela. Por quê? Ela não conversa com ninguém, por exemplo. Tem pessoas que falar por si só já traz um gozo, em termos lacanianos, mas já traz uma certa diminuição de uma tensão. Tipo, a pessoa se sente aliviado falando, tipo, desabafando. Às vezes o analista está ali durante 50 minutos e ele não fala nada. Ele pode se mexer na cadeira, ele pode apoiar a mão debaixo do queixo e o cotovelo na perna e se prostrar diante do que a pessoa está falando, que o paciente está falando. Ele pode não responder e não emitir som algum. E essa pessoa, durante 50 minutos, vai se sentir aliviada no final da sessão. Em contrapartida, uma pessoa, por exemplo, que fala, que trabalha conversando com todo mundo, e essa pessoa fala e responde, fala e responde, fala e responde, diante de um terapeuta, por exemplo, que fique quieto, gera angústia nessa pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso? O que é mais importante do ponto de vista clínico, do ponto de vista de uma pessoa que procura uma análise ou uma terapia, visando ou não a eliminação de sintomas, do sintoma é o quê? A palavra não é bem-estar, mas é uma diminuição de angústia. Tanto a terapia comportamental como a psicanálise visam uma certa diminuição de angústia. Então, se uma pessoa, por exemplo, não está sustentando uma análise, se o analista percebe que essa pessoa não está sustentando essa análise, que essa análise está trazendo angústia para a pessoa, é uma posição ética desse analista, por exemplo, indicar essa pessoa para outro profissional. Tipo, eu acredito que tem pessoas da psicanálise que acreditam que a psicanálise soa, às vezes, quase como uma terapia curandeira, tipo, como se funcionasse para todo mundo. Não, sim. Tem pessoas que a análise não funciona. E às vezes o psicanalista, por estar num lugar, né, por ocupar um lugar simbólico e um certo apreço pelo saber freudiano, acaba acreditando que a pessoa, né, o paciente em questão, quando está angustiado, não, essa angústia faz parte do sintoma. Quando o paciente, no caso, começa a faltar, não, isso aí é uma resistência. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes até pode ser uma resistência ao tratamento, às vezes pode ser uma resistência à cura, entre aspas, né? a esse abandono desse sintoma aqui. Só que às vezes a pessoa realmente pode não estar sustentando a análise.
E uma análise, quando ela não está surgindo o efeito do ponto de vista de diminuir o sofrimento do sujeito, ela pode gerar ainda mais sofrimento. Então, assim, ao meu ver, é uma posição ética bastante questionável quando quando um analista, por exemplo, né, reconhece que o paciente não sustentou a análise porque ele não aguenta. Às vezes ele realmente não aguenta. Só que a análise, ela não está aqui a psicanálise aqui em questão não está num lugar do tipo assim, olha, ou você aguenta ou você sai fora. Não, tipo, o ponto aqui em questão é a diminuição do sofrimento, dessa angústia que o sujeito, no caso, né, tá trazendo para análise. Então, assim, as terapias comportamentais, elas são efetivas, mas a curto prazo. Curto prazo, o sujeito vai continuar produzindo, né, sintomas. As terapias comportamentais têm como proposta a cura, como a eliminação, né, total desse sintoma. Né? Não existe essa cura de eliminação total de sintoma do ponto de vista da psicanálise. Tipo, a terapia comportamental tem uma abordagem, uma proposta que é muito mais, entre aspas, acolhedora, mas do ponto de vista de uma transferência muito mais imaginária do que uma transferência simbólica. A posição que o terapeuta ocupa não é uma posição de analista, né? A terapia comportamental visa o discurso do eu. O terapeuta comportamental ele não trabalha com o conceito de inconsciente. O terapeuta comportamental ele visa e ele trabalha com comportamento. O analista não, é com o discurso do inconsciente. É completamente diferente. Então, assim, não é que a terapia comportamental seja ruim, ou que a psicanálise seja melhor ou pior do que a terapia comportamental. Do ponto de vista clínico, cada pessoa, cada paciente, no final das contas, vai se adequar melhor a uma corrente, a um modelo de terapia ou um modelo de análise. A crítica que o filme faz é justamente essa ideia de cura, que não existe, essa ideia de reversão estrutural que não existe. Assim, o Alex no filme é um perverso. O Alex é um perverso, tipo, a estrutura dele é uma estrutura perversa, que tem toda uma relação particular com a lei, com as leis morais, com o desmentido da castração, com a questão da transgressão, do desafio à lei, com a questão, por exemplo, do estupro, do assassinato, de causar horror e angústia à vítima. Então, assim, o Alex, em questão, ele é um perverso. Do ponto de vista da psicanálise, alguns psicanalistas têm como referência o fato de que os perversos não entram em análise, por exemplo. Então, assim, eu disse anteriormente que não é a proposta da aula abordar, né, a perversão do Alex, mas quando a gente assiste o filme, quando a gente lê o livro, a gente tem total clareza disso, que é um perverso. Só que aqui, do ponto de vista da psicanálise, é uma estrutura perversa. Estrutura não é reversível, seja ela neurótica, psicótica ou perversa. Então, assim, a estrutura clínica, o diagnóstico estrutural para a psicanálise, é um diagnóstico que ele é feito com um tempo. Então, assim, na análise, tem um tempo de você escutar o que o paciente está dizendo, tem um tempo de você compreender o que o paciente está dizendo, tem um tempo de você começar a pensar e articular determinadas interpretações acerca do que você compreendeu com base no que você escutou. Tem o tempo de você começar a fazer intervenções com base no que você compreendeu, naquilo que você escutou. Então, assim, um diagnóstico estrutural da própria psicanálise, né, quando o analista, né, coloca, né, que o sujeito, olha, esse sujeito aqui é um histérico, esse sujeito aqui é um neurótico obsessivo, esse sujeito aqui é um psicótico. Todo diagnóstico estrutural, de certa forma, vai direcionar toda a visão que esse analista vai ter do tratamento, vai direcionar o analista. Quem conduz a análise é o analista, mas quem faz a análise é o paciente, o analisando. Só que se o analista dá um diagnóstico estrutural errado, ele conduz tudo errado. Então, assim, se ele olha uma paciente histérica, por exemplo, que está
né, com acessos de delírio ou de alucinação, e ele coloca o delírio e a alucinação como um fenômeno exclusivamente psicótico e começa a atender essa histérica como uma psicótica, está errado. Isso vai dar problema lá na frente, porque assim, o diagnóstico estrutural ele serve para que o analista perceba que tipo de transferência ele vai ter com esse, que tipo de transferência há nessa relação, né, que esse paciente coloca o analista em que posição, que tipo de relação que ele tem com esse analisando, qual que é a dinâmica, qual que é a configuração do sintoma desse paciente. Então assim, o diagnóstico estrutural para psicanálise é importantíssimo, mas não é uma doença. E o diagnóstico estrutural para psicanálise diz respeito ao analista. Não faz diferença para o paciente, do ponto de vista da psicanálise, chegar para ele e falar que ele é um neurótico obsessivo com traços psicóticos. Não é como a terapia comportamental que dá um diagnóstico ao paciente, que dá um nome ao paciente, para ele chegar em casa e olhar no YouTube uma série de vídeos falando sobre o que ele tem. Não é dessa forma. Então, assim, o diagnóstico estrutural para psicanálise tem outra visão. Então, assim, tanto a questão da posição que o analista ocupa, as diferenças entre a análise e terapia, o lugar que o analista ocupa, as transferências imaginárias, as entrevistas preliminares, todos esses conceitos são importantíssimos e indispensáveis para compreender a diferença de análise e terapia, por exemplo. Tipo, eu já dei 4 aulas sobre isso no grupo do Lacan, são 4 aulas introdutórias à clínica lacaniana, tem todos esses conceitos que eu acabei de expor. Tem também aulas sobre perversão, que dá para a gente até compreender um pouco melhor o Alex, né, caso alguém tenha o interesse de entender melhor a perversão. Tem também 4 aulas em Freud sobre a perversão, né, sobre a estrutura da perversão. A proposta principal dessa aula não foi falar mal da TCC, não foi criticar a TCC do ponto de vista clínico, porque, como eu disse anteriormente, a TCC ela é efetiva, o trabalho da TCC não é em vão. Milhares de pessoas, eu não tenho dúvida disso, têm relatos extremamente benéficos e enriquecedores em relação à sua experiência com a terapia. A crítica que a terapia comportamental foi do ponto de vista teórico, à luz da psicanálise. Foi do ponto de vista não do comportamento, mas do inconsciente. Então, assim, é a minha posição, eu não tenho problema nenhum com terapeutas comportamentais. Inclusive, tem até amigos que são. Isso foi uma piada, mas não tem problema nenhum com terapeutas comportamentais, mas do ponto de vista da cura, reversão, eliminação de sintoma, o sintoma como doença, a manifestação sintomática como uma característica proveniente de um espectro, né, de um diagnóstico aqui para comportamental, são críticas que a psicanálise sempre vai fazer. Porque na análise a gente percebe isso. Tipo, o analista percebe isso, que assim, a terapia às vezes ela, entre aspas, ajuda o sujeito até certo ponto. Ela realmente consegue eliminar. Eu estou usando essa palavra eliminar, não é de maneira irônica, e nem entre aspas. Ela realmente consegue eliminar determinados sintomas e ajuda o sujeito, entre aspas, a ter uma vida melhor. Só que esse sujeito, mais para frente, vai produzir e adquirir outros sintomas. Então, assim, não existe essa autonomia, não existe um sujeito curado e livre de sintomas, porque o sintoma aqui é um sintoma estrutural. O sintoma do neurótico o sustenta, do ponto de vista da linguagem. O sintoma aqui trata-se de uma questão inconsciente, com conteúdos inconscientes, tem toda uma relação com o outro, tem toda uma relação com o inconsciente também. Então a proposta da aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham interesse em outras aulas que abordam os conceitos pelos quais eu abordei nessa aula, só basta chamar no privado ou mandar um e-mail que você pode ter acesso a essas aulas.